O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que estás agindo assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que Jesus lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória do Imaculado Coração de Maria. Ontem celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, em que nós refletíamos também a respeito daquela frase do próprio Jesus a Santa Margarida Maria de Alacoque, dizendo que o que mais feria o coração dele eram as indiferenças ao seu coração, as indiferenças ao seu amor. E hoje, meus santos, nós celebramos que Deus, na sua infinita misericórdia, concedeu a uma criatura o milagre da graça. Isto é, Deus criou, Deus deu ao seu filho uma mãe que nunca foi indiferente a Deus, que nunca amou menos a Deus, mas que foi total generosidade, que foi perfeita abertura à graça e que amou perfeitamente a Deus. No coração da Virgem Maria, nós encontramos mais amor do que no coração de todos os santos e anjos. Imagine aqui, meus santos, que afirmação quase que escandalosa, que afirmação espantosa. No coração daquela pequena mocinha criada por Deus havia mais amor do que no coração de todos os santos que existiram e que vão existir. No coração daquela
pequena mocinha, existia um amor mais verdadeiro, mais radical, mais profundo, mais perfeito do que no coração de todos os anjos, de toda a milícia celeste. Então, é esta a realidade que nós hoje celebramos quando falamos, né, que o coração da Virgem Maria é imaculado. Nós não estamos dizendo apenas que no coração da Virgem Maria não havia mácula de pecado. Sim, estamos dizendo também. Mas este é apenas o aspecto negativo. Negativo no sentido de que, de ausência. No seu coração não havia pecado. No seu coração não havia mancha de pecado. Mas existe o aspecto positivo. Isto é, mas no seu coração Deus derramou toda a graça possível, de modo que, vamos aqui, só para que nós possamos compreender, se Deus fizesse mais, Deus criaria um Deus. Então a Virgem Maria é o máximo da perfeição que uma criatura pode acolher. Pois bem, quando nós olhamos para o coração dos homens, né, da criatura humana, nós vemos que nós somos capazes de amar. Isto é, Deus criou o homem e uma mulher capazes de Deus, capazes de amar a Deus e capazes de amar. Nós podemos ver que mesmo entre os não cristãos, pessoas que amam os seus filhos, que amam valores, que sacrificam a vida pela pátria, pela liberdade, por tantas realidades elevadas. Pessoas que amam a sua família, que amam o seu trabalho e que se esforçam e se dedicam. Então existe esta grandeza no coração de toda criatura, porque Deus colocou esta grandeza, esta tendência à grandeza no coração de todos nós. E aqui, repito, não estou falando ainda daquele coração em estado de graça. Aí é que a sua capacidade, ela é fortificada, ela é alicerçada, ela é conduzida. Mas, não obstante esta grandeza que Deus colocou no nosso coração, por causa do pecado, né, por causa desta mancha que nós trazemos, nós somos inconstantes. Nós tendemos constantemente ao egoísmo, à mediocridade, à superficialidade. Então, por mais que o esposo ame a sua esposa, mas ele tem sempre que estar vigilante, e vice-versa. Por mais que a esposa ame o esposo, tem que estar vigilante, porque nós fomos mordidos pela serpente, nós traímos Deus, né? Nos nossos primeiros pais, nós traímos Deus, de modo que nós sempre poderemos abandonar aqueles propósitos primeiros, nós sempre poderemos voltar as costas para aqueles propósitos que Deus colocou no nosso coração. Então vamos lá, vamos aqui resumir isso. Deus colocou a grandeza, Deus colocou a tendência à grandeza no nosso coração. Mas nós sempre, por causa do pecado original, nós poderemos negar a Deus. Nós poderemos negar aqueles valores que nos fazem amar. Porém, nós falamos que a Virgem Maria, não, ela nunca foi tocada pelo pecado. Só tomar um pouquinho d'água aqui, garganta secou.
Então vamos lá. Nós fomos criados por Deus. Deus colocou a grandeza no nosso coração, isto é, nós tendemos para amar as grandes realidades, mas nós somos doentes. Nós somos manchados pelo pecado original, de modo que existe esta inclinação ao egoísmo, à superficialidade, a abandonar aquelas realidades, aquelas grandes realidades que Deus colocou no nosso coração. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós vemos que isso nela nunca existiu. Ela foi sempre sim. Então, celebrar o Imaculado Coração de Maria é reconhecer que ela nunca foi tocada pelo pecado, é reconhecer que a graça foi superabundantemente presente nela, mas é reconhecer também, quando nós olhamos para a beleza, nós temos agora um padrão de comparação, e nós vemos com maior clareza a feiura, e nós vemos que o nosso coração não é assim. Se o coração dela foi sempre sim, o nosso coração, infelizmente, é sim e não. Se o coração dela sempre tendeu para Deus, nós percebemos que o nosso coração ora tende para Deus, ora tende para longe de Deus. E o que é então, meus irmãos, que nós hoje, nesta festa da nossa mãe, precisamos fazer? Precisamos pedir à Virgem Maria que nos ensine a ser sempre sim, que nos ensine a amar a Deus com mais constância. Imagine aqui, se eu perguntar, por exemplo, aos acólitos, se eu perguntar aos ministros extraordinários da comunhão, se eu perguntar assim, vocês são sempre sim a Deus? Se eles forem sinceros no sentido de que, se eles tiverem contato consigo mesmos, se eles tiverem contato com a própria alma, eles vão dizer que, às vezes sim, às vezes não. Às vezes estão fervorosos, estão rezando, os acólitos e coroinhas, às vezes estão fervorosos e rezando, e eles querem servir a Deus, servindo na liturgia da melhor maneira possível. Às vezes vão e fazem como se fosse um serviço qualquer. Os ministros extraordinários da comunhão, às vezes, estão fervorosos, dedicados, generosos, visitando os doentes. Porque, como eu sempre digo, o serviço principal do ministro extraordinário da comunhão não é distribuir a Eucaristia na missa, porque em última instância o padre pode distribuir e até mesmo abençoar alguém para que o faça. Se aquela pessoa estiver preparada, ela pode distribuir a comunhão dentro da Santa Missa. Mas o principal serviço é o quê? É este contato, estar de olho nas pessoas doentes da comunidade que não podem vir à missa, levar a Eucaristia para elas, dizer, padre, essas pessoas precisam se confessar, se já faz muito tempo que elas não se confessaram. Mas você percebe, ministro, quando o seu coração está generoso e você quer dar alegria a Deus, isso fazendo, e quando o seu coração está preguiçoso, acomodado, pouco generoso, que faz o pouco e já acha que é muito. Hoje é sábado, dia de catequese aqui na paróquia. O catequista, ele sabe quando ele está fervoroso, ele reza pelos seus catequizandos, ele oferece penitência pelos seus catequizandos, porque ele sabe que o principal acontece no campo espiritual, que ali, na sala de catequese, acontece também uma batalha espiritual pela alma daqueles catequizandos. E ele, sabendo disso, ele se prepara,
ele reza pelos seus catequizandos. O sacerdote, quando está generoso, ele celebra com piedade, ele faz a sua ação de graças, ele procura fazer além daquilo que a lei determina, porque ele quer ser santo, ele não quer fazer apenas aquilo que está predeterminado. Pois bem, então nós podemos ver que no nosso coração existe esta inconstância. Mas quando nós olhamos para o coração de uma criatura e percebemos que ela sempre foi constante no amor, nós precisamos então pedir a Nossa Senhora que nos conceda esta graça. Nós queremos dar alegria a Deus e à Virgem Maria no dia de hoje. Peçamos esta graça. Santa Teresa, ela refletiu sobre esse ponto, né? Ela percebia como boa, né, como mulher conhecedora da alma humana, ela percebia esta realidade, inclusive na sua alma. E aqui repito, meu santo, se você, meu santinho, não perceber que você às vezes trai Deus, que você às vezes abandona o amor, mesmo que você se mantenha em estado de graça, mas você abandona o amor, por quê? Porque é próprio do amor querer amar cada vez mais, é próprio do amor querer se entregar cada vez mais, é próprio de quem quer agradar a Deus, procurar cada vez mais ocasiões, situações para agradá-lo cada vez mais. Isso é um amor fervoroso, um amor devoto. Quando você percebe que algo é vontade de Deus, você imediatamente aquela vontade você abraça. Mas se você estiver atento ao seu coração, você vai ver que o seu coração ele é instável nesse sentido. Pois bem, Santa Teresa percebeu isso e ela compôs. Eu trouxe aqui 2 orações que mostram esta realidade presente. Em uma, ela vai dizer assim: apesar da minha miséria e de estar ainda muito no princípio, jamais quero descuidar de considerar esta verdade e de me estimular a amar. Eu preciso me estimular a amar cada vez mais. Então a gente percebe aqui que ela expressa uma realidade de devoção. Ela quer amar cada vez mais. Ela tem uma santa insatisfação na sua alma. Ela quer amar cada vez mais. Só uma paradinha. Às vezes nós achamos que já estamos amando até demais e queremos amar menos. Ou já achamos que é o suficiente e tá bom amar até aqui. Isto já é um regresso no amor. Isto já é uma queda espiritual. Então, Santa Teresa, aqui ela expressa essa oração de pura generosidade. Eu quero amar mais. Quando vós, ó Senhor, me fizerdes a graça de me acender no coração este fogo ardente, tudo se tornará fácil e poderei em breve passar as obras sem nenhum cansaço. Então, meu Deus, acende no meu coração esta chama para que eu faça facilmente até as coisas difíceis, para que eu entre pelo caminho estreito, para que eu carregue a minha cruz, para que eu me renuncie a mim mesmo, a minha vontade, para que eu beije Jesus crucificado, para que eu me desapegue das coisas e das pessoas e me apegue primeiramente a Deus e ame em Deus as coisas e as pessoas. Então é isso o que ela está pedindo. E ela termina dizendo: meu Deus, pelo amor que nos tivestes e pelo vosso divino Filho, que por nosso amor tanto sofreu, dai-me esta chama de que tanto necessito. Então a primeira parte desta prece é essa: dai-me esta chama de que tanto necessito para que eu ame mais. Não sei se você já percebeu, meu santinho, mas vamos lá.
Eu acho que sim. Se você tem vida de oração, você já percebeu até na sua oração, quando você está mais inclinado a súplicas ousadas. Você pede a Deus a graça de amá-lo grandemente. Você pede a Deus a graça de amá-lo com dor. Eu quero te amar e te amar até doer. É uma oração de Santa Teresa de Calcutá, né? Isto é, você não quer amar pouco, você quer amar muito. E você sabe que amar muito custa. E você quer que custe, porque você quer amar. Isso é próprio de um coração generoso. Mas você percebe também, quando em outras ocasiões, você reza e você está pedindo o que você não quer. Você reza e você pede a Deus a graça de amá-lo, mas você percebe que não existe disposição de amá-lo no seu coração. Você pede a Deus a graça de ser sempre sim, mas e aqui você tem que olhar a sua alma e perceber isso daí, que embora você peça a Deus a graça para ser sempre sim, você não quer ser sempre sim, porque existem outras coisas que você quer e que você não quer renunciar. E às vezes são coisas em si lícitas, mas que não são para você. E você quer conciliar a vontade de Deus e a sua vontade, ou melhor, você quer conciliar aquelas realidades da sua vontade que não são conciliáveis com a vontade de Deus. E aí você chega até mesmo a rezar assim. Aí vem essa segunda oração de Santa Teresa. Oh, que difícil coisa vos peço, meu Deus, que queirais a quem não vos quer. Mas você tem que ser sincero. E nos falta muito isso. Às vezes vamos rezar com máscaras, interpretando, fazendo o papel de piedoso e de santo, quando piedosos e santos não somos coisíssima nenhuma. Então Santa Teresa diz: Senhor, que coisa difícil eu estou pedindo, que o Senhor queira a quem não vos quer, que o Senhor abra a porta de quem não está batendo. A palavra diz: batei e vos será aberto. Eu não estou batendo, estou pedindo que o Senhor abra. Imagine, Senhor, que loucura. Continua: que o Senhor abra a porta a quem não bate, que o Senhor dê saúde a quem gosta de estar enfermo e que anda procurando enfermidade. Eu peço para estar sadio, mas eu gosto de estar doente e eu procuro a doença. Isto é, eu peço que o Senhor me liberte dos pecados, mas eu gosto dos pecados e ando à procura deles. Sejam pecados mortais, sejam pecados veniais. Santo Agostinho, que era verdadeiro na sua oração, ele disse: Senhor, dai-me a castidade e a continência, mas não agora. Isto é, ele sabia que ele deveria querer a castidade e a continência, mas ele reconhecia que ele não queria agora. Isto é, eu quero aproveitar mais um pouco. Então nós precisamos reconhecer, porque muitas vezes nós chegamos: Senhor, faz-me santo, e você sabe, mentiroso, que você não quer ser santo, que você é preguiçoso, preguiçosa, que você é medíocre, superficial, que você não se esforça por rezar. Então você não quer ser santo. Mas se você reconhece isso, você diz: Senhor, eu preciso querer, Senhor, concede-me a graça que eu te peço, mas que eu não quero perfeitamente. E é isso que Santa Teresa está dizendo: oh, que difícil coisa eu vos peço, que queirais a quem não vos quer, que abrais a porta a quem não vos chama, e que deis saúde a quem gosta de estar enfermo e anda procurando a enfermidade. A oração segue, mas acho que aqui já é o suficiente para mostrar essa inconstância, isto é, que o coração do homem é um campo de batalha, do homem velho e do homem novo, do homem que quer a Deus e do homem que não quer a Deus, do homem que quer ser como Jesus e do homem que quer ser
segundo as suas vontades. E aqui, meus santos, nós nos voltamos para o Imaculado Coração de Maria, para a nossa mãe. E nós pedimos: minha mãe, a senhora nunca foi assim. A senhora foi sempre sim à vontade de Deus. A senhora nunca se deixou enganar pela serpente. A senhora nunca foi generosa e fria e indiferente e ingrata. A senhora foi sempre fervorosa. A senhora sempre amou a Deus e o amou com perfeição, e o amou com mais perfeição do que todos os santos e anjos. Ensina-me, mãe, a amar assim. Ensina-me, mãe, a me entregar assim. Ensina-me, mãe, a ser sempre sim, para que eu possa, juntamente contigo, amar o teu filho com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Peçamos, meus santos, neste sábado em que nós celebramos o Imaculado Coração de Maria, peçamos que ela, com as suas lágrimas, ela lave o nosso coração e nos ensine a amar de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.